No tutorial de hoje, eu vou te mostrar como fazer essa belíssima aplicação de pássaro em crochê. Você pode utilizar essa peça para diversas finalidades e caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui na área de comentários. Já adianto que eu utilizei o fio amigurumi, mas você pode utilizar o fio da sua escolha. Bora começar? Nós vamos começar fazendo o anel mágico e duas correntes. Uma, duas. Na sequência, dentro do anel mágico, vamos fazer 16 pontos altos, sem contar com as duas correntes iniciais. Vamos finalizar essa primeira carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. E para a segunda volta, começaremos fazendo 12 correntes. Feita todas as correntes, eu pulo a primeira e na próxima faço um ponto médio. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Agora eu vou fazer 6 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. Agora, pessoal, aqui no próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou prosseguir fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, vou pular um ponto aqui da primeira carreira. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, vamos começar pulando um ponto aqui da base. No próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo e vou virar a minha peça. Vou laçar o meu fio e aqui eu vou pular 3 pontos. No próximo ponto, no ponto do meio daqueles aumentos, eu vou fazer 6 pontos altos. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Para prosseguir, vou pular um ponto da base, no próximo ponto faço um ponto baixíssimo, no ponto seguinte, mais um ponto baixíssimo. Pulo mais um ponto da base e no próximo ponto faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho e para a próxima carreira vou laçar e aqui no último ponto alto trabalhado dos 6 pontos, eu vou fazer 3 pontos altos aqui no mesmo espaço.
Agora, no próximo ponto, vou fazer 2 pontos altos. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos por 5 pontos. Então, serão 5 aumentos com pontos altos. Agora, vamos alongar essa última laçada, cortar, colocar numa agulha de tapeceiro. Para fazer o acabamento, nós vamos pular um ponto da base e aqui no próximo ponto, vamos simular o topo de um ponto alto. Eu já mostrei diversas vezes esse acabamento, tá? E aqui na parte de trás, eu vou unir, fazendo alguns pontos de costura de um lado para o outro. Finalize escondendo as sobras de fio. Para fazer a asa, nós vamos começar fazendo o anel mágico, uma corrente e 6 pontos dentro do anel para esta primeira carreira. Fecho suavemente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a segunda carreira, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Faço uma corrente. No próximo ponto, vamos fazer um ponto médio. Laço no mesmo ponto da base, vou fazer um ponto alto. Um ponto picô. Faço uma corrente, pego as 2 alcinhas de cima do ponto, um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e no mesmo espaço faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e sigo fazendo uma corrente, um ponto baixo por toda a volta, por 5 vezes. Aqui no finalzinho, vamos alongar o fio, cortar e novamente fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Para fazer o bico, nós vamos pular 2 pontos da base, 1, 2. Aqui no próximo, introduzo a minha agulha, busco a cor que vai simular o bico e faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Volto na segunda corrente e faço um ponto baixíssimo. E aqui na base do ponto que iniciamos, faço um ponto baixo. Na sequência, vou alongar minha última laçada e vou fazer um acabamento. Para os olhos, eu vou utilizar uma miçanga bem pequena, fio e agulha de costura, de preferência da mesma cor da sua peça.
Cole ou costure a sua asa ao corpo do pássaro e vai ficar dessa forma. Para fazer a cesta, nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência 9 correntes. Finalizada todas as correntes, nós vamos pular uma corrente na próxima, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo espaço, e vamos prosseguir fazendo 6 pontos, um ponto para cada ponto da base. Aqui na última correntinha, vamos fazer 3 pontos baixos. Para o outro lado das correntes, pegando uma alça apenas, vamos fazer 7 pontos, um ponto para cada ponto da base, já escondendo a sobra de fio inicial. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para a próxima carreira, vamos iniciar com uma corrente e aqui no primeiro ponto vou fazer 3 pontos baixos. Agora vamos seguir fazendo 8 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No próximo ponto, vou fazer 3 pontos baixos. Na sequência, vou fazer 8 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. E vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima carreira, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. E no próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos. Para prosseguir, faço 10 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Na sequência, pessoal, vou fazer 3 pontos baixos aqui no próximo ponto. Agora, vamos seguir fazendo 9 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base.
Para finalizar a volta, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima carreira, vou iniciar fazendo uma corrente e 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Primeiro ponto, segundo. No próximo, faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Vamos seguir fazendo 12 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. No ponto seguinte, vamos fazer 3 pontos baixos. Para prosseguir, vamos fazer 10 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, fazemos um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Dobramos a peça dessa forma e, na sequência, vamos começar a próxima carreira fazendo 3 pontos baixíssimos, 1, 2 e 3, bem aqui no ponto do meio do aumento de 3 pontos, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Para fazer a alça da cesta, vamos fazer esta sequência: uma corrente, viro o trabalho e faço um ponto baixo no mesmo ponto da base. Uma corrente, viro o trabalho, no ponto baixo faço mais um ponto baixo. Dessa forma, até atingir o tamanho que você preferir ou por 32 vezes. Para finalizar a alça, eu vou prender com um ponto baixíssimo naquele ponto baixo do aumento de 3 pontos no ponto do meio. Faço um ponto baixíssimo e, na sequência, um acabamento com agulha de tapeceiro. Para o ornamento da cesta, eu vou utilizar um fio bem fino, fio Anchor ou fio Cleamil, mas se você não tiver nenhum destes fios disponíveis, você pode utilizar um fio que se parta e você vai encontrar dentro desse fio um fio bem fino que você pode usar para fazer os ornamentos. Você também pode utilizar o fio por completo e ele vai ficar um pouco maior, mas vai aí da sua preferência. Para fazer a roseta, eu vou iniciar fazendo o anel mágico
Estou utilizando também uma agulha de 1 milímetro. E na sequência, vou fazer um ponto baixo aqui dentro do anel, uma corrente, e vou repetir por 5 vezes, um ponto baixo, uma corrente. Segunda repetição. Terceira repetição. Quarta. Quinta e última repetição. Na sequência, fecho o anel mágico, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto e finalizo com um acabamento. Para fazer as folhas, eu também vou iniciar com o anel mágico. Na sequência, subo 4 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Laço por 2 vezes e dentro do anel mágico vou fazer um ponto alto duplo, sempre tirando de 2 em 2 alças. Faço 2 correntes, pego 2 alças de cima do ponto, faço um ponto baixo para simular o ponto picô. Faço 4 correntinhas e dentro do anel mágico faço um ponto baixíssimo. Agora vou repetir toda a sequência. Começo fazendo 4 correntes, laço por 2 vezes e dentro do anel mágico trabalho um ponto alto duplo, 2 correntes, pego as 2 alças de cima do ponto e faço um ponto baixo e finalizo fazendo 4 correntinhas e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faço o acabamento da peça. Com a cola de silicone, eu vou colar todas as partes, mas você também tem a opção de costurar. Uma boa utilidade para essa peça é como enfeite para a árvore natalina. E você pode colar as flores e as asas da forma que você preferir. Esse é o resultado da nossa peça e eu estou te esperando num próximo vídeo. Até mais! Tchau!